Olha, irmãos, vamos então pôr de pé. Let's stand please and pray. We ask for somebody to approve it from you. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bendiz ao Senhor a minha alma e tudo o que há em mim, bendiz ao Senhor. Bless the Lord, O my soul. Let me not forget all His benefits. Bendiga a minha alma ao Senhor e não me esquecerei dos seus benefícios. It is Him who forgives all my sins. É Ele quem perdoa todos os meus pecados. It is Him who redeems my soul. É Ele quem salva a minha alma. It is His who has showered me with all His blessings. É Ele quem me enche de bênçãos. We thank you this morning for your presence among us. Agradecemos esta manhã pela presença no nosso meio And we thank you for your promise that you never leave us nor forsake e us. pela tua promessa de que nunca nos deixarás nem nos abandonarás. We commit everyone in this church in your hands. Entregamos todos nesta igreja nas tuas mãos. We pray for those who are ill in our midst and bring healing to their bodies and their souls. Pedimos para aqueles que estão doentes, que tragas a cura às suas almas e aos seus corpos, Senhor. May they sense your presence and your peace. Que eles possam sentir a tua presença e a tua paz. We ask your blessing this morning for the word that is going to be taught. Pedimos a tua bênção sobre a palavra que vai ser ensinada aqui. We pray that our hearts may be open to hear your voice. E que os nossos corações estejam abertos a ouvir a tua palavra. And help us, O Lord, this morning to exalt your name, for you are worthy to be exalted and glorified. Ajuda-nos esta manhã a exaltar o teu nome, porque tu és digno de ser exaltado e glorificado. We ask all this in the name of Jesus. Amen. E tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Above all wisdom and all the ways.
minha mente, Senhor. E nós, irmãos, vamos nos colocar de pé para continuar a louvar ao Senhor com firme nas promessas. Firme nas promessas não irei falhar, e nos
continuemos a orar, em especial por aqueles todos nossos irmãos que nos são mais chegados e que atravessam por problemas de saúde e outros. Oremos por eles e oremos também pelos nossos missionários, aqueles que nós apoiamos e os que não apoiamos, para que de facto eles continuem a espalhar a palavra do Senhor. Vamos colocar novamente de pé para continuar a louvar ao Senhor com o hino É Jesus quem salva. Mais, bom dia, irmãos. Bom dia. Quão bom é estarmos na casa do Senhor e então possamos estar de alma e coração e assim ser dignos das muitas bênçãos que Deus derrama sobre nós. Ora, vamos ler a palavra do Senhor em Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao anúncio de Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém. Palavra do Senhor. Ora, irmãos, vamos então abrir a Bíblia para Romanos capítulo 16, que aquilo que acabámos de ler. Romanos capítulo 16. E a mensagem de hoje é que os cristãos nunca perdem a salvação. Os cristãos nunca perdem a salvação. Para uma das doutrinas que realmente traz conforto ao nosso coração é saber que a Bíblia ensina que aqueles que têm fé em Jesus Cristo como seu Salvador estão seguros na mão de Deus e nunca perderão a sua salvação. E há várias passagens da Bíblia em que o próprio Jesus afirma claramente que a pessoa que tem fé nele nunca vai perder a sua salvação.
Infelizmente, o diabo tem tentado certos cristãos a pensarem, talvez no futuro, poderão perder a sua salvação. E existem até certas igrejas e ministros que ensinam às pessoas que podem perder a salvação. A pessoa que pensa dessa maneira não tem paz na sua vida. Porque nunca sabe, será que eu estou salvo ou não estou salvo? Ora, a pessoa que pensa que pode perder a sua salvação, irmãos, ou que ensina que a pessoa pode perder a salvação, não tem compreensão verdadeira acerca do significado que a salvação é pela graça de Deus. Ela não compreende o que significa salvo pela graça de Deus. Os irmãos vão reparar que esta carta que temos estado a estudar há quase 3 anos e hoje vai ser, penso eu, por agora, a última mensagem que vou dar aqui no livro de Romanos. O apóstolo Paulo, nesta carta, apresenta claramente o caminho da salvação. E não vou ler para vós tudo o que ele já escreveu, mas se os irmãos lerem esta carta, vão reparar que realmente o apóstolo Paulo fala que nós somos salvos pela fé que temos em Cristo Jesus. E reparem que ele aqui, em Romanos capítulo 16, versículo 25, fala disso outra vez. Reparem bem. Versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que destes tempos internos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. E nestes versículos, irmãos, o apóstolo Paulo dá aqui 4 razões porque é que aqueles que têm fé em Cristo nunca vão perder a sua salvação. 4 razões. A primeira razão está logo no início do versículo 25. Reparem bem as palavras. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Deus é poderoso. Em outras palavras, Deus tem todo o poder para que nós nunca perdemos a salvação. É poderoso para nos confirmar. Confirmar na nossa salvação. Tem o poder para fazer isso. Ora, meus irmãos, quem é que criou o mundo, afinal? Foi Deus, não foi? Os irmãos já pensaram e refletirem no poder que Deus tem para poder criar a lua, o sol, para refletir aqui na Terra, as estrelas, para refletir aqui na Terra. Já pensaram o poder para fazer os mares, os oceanos que nós temos aqui na Terra? As montanhas que nós temos. Os pássaros estão no ar. Os peixes de tanta qualidade no mar. As árvores que nós temos, as florestas, os rios, os lagos, as flores que nós gostamos tanto de ver. E o ser humano que Ele criou. Nós somos o homem à nossa imagem. Do nada, Deus formou Adão e Eva. Já pensaram no poder? E o apóstolo Paulo aqui está dizendo: aquele que é poderoso para nos confirmar, tem todo o poder. Não há ninguém que possa anular ou resistir aos planos de Deus. E essa é uma das razões porque é que a gente nunca vai perder a salvação. Porque não há ninguém que possa nos tirar da mão de Deus. Ninguém. Ele tem todo o poder. Reparem o que ele diz aqui em Romanos, capítulo 8 e versículo 33. Romanos, capítulo 8 e versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Será que alguém pode acusar
aqueles a quem Deus escolheu. É Deus que os justifica. É Deus que os salva. A Bíblia diz que o diabo, e lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 a 11, que o diabo apresenta-se diante de Deus e está acusando e acusa os cristãos. Olha aquele que pertence a ti, vê como ele levou. E qual é a resposta que Deus dá? O sangue do meu filho pegou tudo. Está tudo pago. E o diabo tem que se calar. Porque é Deus quem salvou a nós, pelo seu Filho. Portanto, o sangue de Cristo tem o poder para nos salvar. Ninguém nos pode acusar. Quando o inimigo, meu irmão e irmã, te acusar a ti, diz assim, mas afinal, como é que me sabes que estás salvo? Tu já pensaste nos pecados que tu cometestes? A resposta que nós temos é o seguinte: Deus prometeu que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. É o que lemos em 1 João 1,7. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É uma promessa que Deus deu a nós. Ninguém nos pode condenar. Reparem que temos na presença de Deus o grande sumo sacerdote que está à direita do Pai, intercedendo em nosso lugar. Reparem em Romanos capítulo 8 e versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também, reparem, intercede por nós. Temos um grande amigo que está pelo nosso lado e que realmente intercede em nosso lugar. Reparem que a Bíblia diz que ninguém nos pode separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8 e versículo 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar, reparem, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a Bíblia diz que não há nada neste mundo que pode separar nós do amor de Deus. Os irmãos já pensaram que a nossa salvação, em que nós temos fé, Deus planeou esta salvação antes do mundo ser feito? Reparem bem o que lemos em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 e versículo 25. Romanos capítulo 16 e versículo 25 a 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Antes do mundo ser criado, Deus planeou o meio da nossa salvação, irmãos. O meio da nossa salvação. É um mistério. Mas Deus, sendo Deus, sabia perfeitamente que o diabo havia de tentar a raça humana, e Deus planeou, já antes do mundo ser criado, antes do homem ser criado, Deus já tinha planeado o caminho da salvação para nós, antes do mundo ser criado. Reparem o que lemos em Efésios, capítulo 1. Vão em Efésios, capítulo 1. E começando no versículo 3 a 4.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, reparem, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Ora, para mim, irmãos, é uma mensagem que traz conforto, sabendo que a nossa salvação foi planeada por Deus antes do mundo ser feito. Portanto, nós temos que compreender que se Deus planeou a nossa salvação de graça pela fé em Cristo antes do mundo ser feito, quem somos nós para agora estar a duvidar da palavra de Deus? E duvidar que realmente estou salvo. Se Deus planeou isto antes do mundo ser criado. Reparem o que lemos então em Romanos capítulo 1 e versículos 1 a 4. Romanos capítulo 1, vamos agora a Romanos capítulo 1 e versículos 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de David, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, meus irmãos, a nossa fé está baseada no quê? Na palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não inventou esta doutrina. Esta doutrina acerca da salvação e de Jesus foi escrita no Velho Testamento pelos profetas. E então a nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Reparem em Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os irmãos sabem que houve uma altura que o apóstolo Paulo tinha vergonha do Evangelho. O homem odiava Cristo. Paulo perseguiu a igreja com todo o fervor. Centenas de pessoas foram parar à prisão por causa deste homem. Algumas delas morreram por causa dele. O primeiro mártir da igreja, Estevão, foi morto por causa do apóstolo Paulo. Isto lemos em Atos capítulo 7. Este homem tinha cartas dadas pelos líderes da nação de ir a Damasco para prender os cristãos que estavam em Damasco. E o homem fazia aquilo com fervor, pensando que estava fazendo um favor a Deus, pondo os cristãos na prisão. E antes de lá chegar, perto da cidade, Jesus lhe aparece. Uma luz resplandecente, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, que era o apóstolo Paulo mais tarde: quem és tu? Eu sou Cristo. Aquele que tu dizes que não existe, eu estou a falar contigo. Aqueles que tu dizes que eu sou um falso profeta, estou a falar contigo. Aqueles que tu dizes que eu não ressuscitei dos mortos, estou vivo, estou falando contigo. Eu sou o Messias, tu andas à espera. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Salvador. Naquele dia o apóstolo Paulo compreendeu: eu sou um louco. Um louco totalmente. E Cristo disse: olha, eu vou-te salvar a ti. Eu te escolhi para salvar a ti.
e para que tu sejas um instrumento meu para anunciar às nações e ao povo da minha morte e da ressurreição. E tu vais sofrer por causa disso. E este homem aceitou a mensagem com alegria. Pediu perdão a Deus. Arrependeu-se dos seus pecados. Aceitou pela fé Cristo como seu Salvador. E a sua vida transformou-se completamente. Escreveu 14 cartas que nós lemos. Uma delas é a carta de Romanos. E aqui tem ela dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Antes eu tinha vergonha, agora não me envergonho. Eu sei que esta mensagem tem o poder para salvar aqueles que põem a sua fé nele como seu Salvador. Eu não tenho vergonha deste Evangelho. E meus queridos irmãos, graças a Deus que Deus, na sua misericórdia, me salvou a mim. E eu posso dizer a vós, não tenho vergonha deste Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Deus salvou-me a mim, minha esposa, minha mãe, meu pai, minha filha, meu filho. E eu tenho tentado muito a ver se consigo ajudar a minha família da carne a compreender que Jesus é o seu Salvador. E quando fui a Portugal, há 40 e tal anos atrás, com a minha esposa, uma das coisas que eu determinei me falar a todos os meus primos, tios, tias, acerca do Evangelho. E fiz isso. Infelizmente, não aceitaram. Não aceitaram a mensagem. Mas eu não tenho vergonha, irmãos. E em qualquer parte onde eu vou, eu tento sempre anunciar esta mensagem. Porque eu sei que é poderosa para salvar. É a única mensagem que salva as pessoas. E o apóstolo Paulo, nesta carta, mostra claramente que a mensagem do Evangelho é a mensagem mais poderosa. E ele não tem vergonha dela. E ele pregou esta mensagem pelo Império de Roma, em cidades e cidades, pregando que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Ora, este plano de Deus, irmãos, foi planeado por Deus antes do mundo ser criado. Em Romanos 3:19, o apóstolo Paulo apresenta que é impossível que a lei de Deus possa salvar as pessoas. Reparem bem o que lemos no versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, aqui o apóstolo Paulo apresenta: eu antes pensava que a salvação era pela lei, mas quando Cristo se manifestou a mim, mostrou-me que ele era o meu Salvador, e compreendi que a lei nunca podia salvar a mim, nem a ninguém. A lei não salva, a lei condena as pessoas. Portanto, para aqueles que querem ser salvos pelas suas obras, vão ficar desapontados. Porque Deus não planeou que a salvação fosse pelas nossas boas obras. A própria lei que Deus mandou a Moisés escrever, os 10 mandamentos, não foram escritos para nos salvar a nós. Foi para mostrar a nós que nós somos o quê? Pecadores. Mais nada. Ninguém merece a salvação. E a própria lei mostra isso. Ora, meus irmãos, quando a pessoa pensa que perde a sua salvação, pensa nisto. Quando a pessoa pensa ou ensina que a pessoa pode perder a sua salvação, o que é que isto mostra acerca do pensamento dessa pessoa? Aonde está a sua salvação então? Se ela pensa que pode perder a sua salvação.
A pessoa que pensa que pode perder a sua salvação está dependendo no quê? Nas suas obras. Porque ela pensa, se eu não sou perfeito, não posso ser salvo. Está a ver? E o pregador que está ali na igreja a ensinar que a pessoa pode perder a sua salvação, está a ensinar as pessoas que a salvação final não é pela fé em Cristo. É pelas obras. Estão a ver o problema sério que há quando, numa igreja onde a pessoa está ensinando que a pessoa pode perder a sua salvação? Mentiras. Ensinando mentiras às pessoas. Pondo em baixo o sacrifício que Cristo fez na cruz. E o diabo põe isso na mente das pessoas. Eu lembro quando era jovem e tinha aceitado Jesus. Eu lembro o diabo a tentar a minha mente com pensamentos. Como é que tu sabes estar salvo? Já pensar, tu não lembras dos pecados que tu já cometestes? E eu, como era ainda jovem e novo na fé, ouvindo estes pensamentos, começava a pensar, será que realmente estou salvo? Vejam lá, como o diabo tentou a minha mente. Até que um dia o Espírito Santo abriu os meus olhos e mostrou que a salvação não está nisso, está na fé que tu tens na palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz, afinal? Então fui a João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E então disse, realmente a Bíblia diz aqui que Deus me ama a mim e que deu o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. E que se eu crer nele, eu estou perdoado e tenho a vida eterna. E eu até escrevi num papel, eu creio que Deus me ama. Eu creio que Cristo morreu por mim. Eu creio na promessa que Ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. E meus irmãos, sabem o que é que aconteceu? Os pensamentos que eu tinha foram-se embora. Pus a minha fé completamente, não em sentimentos, mas na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui apresenta que a nossa fé tem que estar no quê? Na palavra de Deus. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pelo quê? Pela palavra de Deus. E reparem que o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele sempre cita a palavra de Deus no Velho Testamento nas suas cartas. E esta carta de Romanos está cheia de citações do Velho Testamento. Do livro dos Salmos, ele cita a Moisés, Isaías, Jeremias. Ele cita os profetas do Velho Testamento para mostrar, não é ele que está inventando esta doutrina está ensinada na palavra de Deus. A fé vem no ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Então, se alguém começar a ensinar a você que você pode perder a sua salvação, leia a palavra de Deus a essa pessoa e diz, está cá escrito. Vamos ler João capítulo 10. João capítulo 10, para mostrar claramente a Bíblia ensina. Ninguém pode perder a sua salvação. João capítulo 10. E começando no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. E nunca, reparem, nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que as deu a maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Aqui está as palavras de Jesus. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai.
Portanto, se o inimigo pôr na sua mente, será que tu estás salvo? A resposta é: eu sou uma ovelha de Cristo, ninguém pode arrebatá-la da minha mão. É o próprio Jesus que disse: eu estou salvo. Portanto, queridos irmãos, ponham a vossa fé completamente nas palavras de Deus. Quando perguntaram ao apóstolo Paulo: que ansar que eu faça para me salvar? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Está a ver? Crê, põe a tua fé. Nunca me esqueço da nossa irmã Arruda, em que ela leu um artigo que eu escrevi para o Jornal das Novilhas, acerca, imagino, de um filho do Pietro. Ele morreu, como sabem, um filho deles morreu em British Columbia numa avalanche. E eu escrevi um artigo acerca disso. Não contra ele, está claro. Para mostrar que nós temos de estar preparados. Que a morte vem quando a gente menos espera. Este homem morreu sem saber que ia morrer naquele dia. E a pergunta que eu fiz foi: será que ele estava preparado para encontrar-se com Deus? E eu disse: só Deus é que sabe. Eu não posso afirmar nada. Mas é a pergunta que temos que fazer, cada um de nós temos que fazer a pergunta. Será que eu estou preparado para me encontrar com Deus? Esta senhora leu aquele artigo, Deus tocou o coração dela e ela telefonou ao diretor do jornal se podia falar comigo. E o diretor disse: pode falar com ele. Lá escreveu o meu número, ela telefonou para mim e disse: olha, li o seu artigo, mas será que realmente a gente pode estar preparado para encontrar-se com Deus? E eu disse: olha, a senhora tem uma Bíblia em casa? Tenho. Então, por favor, abre em Atos capítulo 16. E o versículo 30. Ela leu, pergunta: quem sabe que eu faço para me salvar? Agora leia a resposta que foi dada. E ela leu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu. A senhora tem que confiar nas palavras que você está lendo. E ela disse: se realmente é assim, então eu creio. Se é isto que Deus quer que eu faça, então eu creio. Deus salvou aquela mulher naquele dia, irmãos. Foi fantástico. A mulher disse: passei à sua igreja. Pode ir à nossa igreja. Pois claro, pode ir à igreja. Não sabia que era a igreja. Os irmãos conhecem ela. Deus a salvou. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Tem poder. A vida dela transformou-se, irmãos. Deus transformou a vida daquela mulher. Não fui eu. Foi Deus que transformou a vida daquela mulher. Esta semana fomos visitar a Wanda Rocha, que está, como os irmãos sabem, numa casa de tomar conta das pessoas. Ela está numa cama, não se mexe. Para comer, alguém tem que dar a comida a ela. E quando eu encontrei com esta senhora, os irmãos sabem a história toda. O filho foi salvo, o irmão dela foi salvo, o pai foi salvo. Depois o pai perguntou-me: Pastor Duarte, você pode ir visitar a minha filha? Eu disse: posso. Minha filha está nesta casa, ela está paralisada desta doença. E então eu fui lá, irmãos, e vi uma senhora muito triste, oprimida. E eu disse: olha, Wanda, eu não posso responder a ti qual é a razão que tu estás doente como estás. Não tenho resposta para ti. Mas uma coisa eu sei: Deus te ama. Deus me ama? Sim, Deus te ama. Deus te ama tanto que deu o seu filho para morrer uma morte terrível, para pagar a dívida dos teus pecados e do mundo inteiro. E Deus te promete, na sua palavra, eu li as Escrituras, que se tu aceitares pela fé que Ele te ama e creres no teu coração que Cristo morreu por ti, Deus perdoa os teus pecados completamente e tu tens o presente da vida eterna. E ela perguntou: mas é mesmo assim? É mesmo assim. É o que a Bíblia diz. Está lá escrito. Sabe aquela senhora, irmãos, com a sua
doença toda, ela aprendeu João 6, João 3,16. Sabe de cor, ainda está na mental. Quando lá vou, sempre faço relembrar, leia João 3,16. A confiança está não em nós, irmãos. Está no sacrifício que Cristo fez por nós. E se você realmente crer no seu coração que Deus te ama a ti e que deu o seu Filho para te salvar a ti, aceite pela fé que isto é verdade. Não fique envergonhado, porque tem o poder para te salvar a ti. E tu nunca vais perder a salvação. Nunca vais perder. A última razão que o apóstolo Paulo aqui apresenta, que nós nunca podemos perder a salvação quando pomos a nossa fé em Cristo, é porque a reputação e a glória de Deus fica em perigo se realmente a gente perdesse a salvação. Reparem bem o que lemos em Romanos capítulo 16 e versículo 27. Romanos 16 e versículo 27. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Seja dada a glória. Deus nos salva de graça, irmãos, não pelas nossas boas obras, porque é que Deus recebe a glória toda, não nós. Se a salvação fosse através dos nossos esforços e pelas nossas boas obras, quem recebia a glória então? Era nós. Mas Deus planeou o caminho da salvação diferente para que ninguém receba a glória. Só Deus. E eu vou ler para vós algumas passagens que mostram isso claramente. Uma delas já a lemos, mas vamos agora ler Efésios capítulo 1. Vamos a Efésios capítulo 1 e versículo 5 a 6. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, agora reparem, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradá-los a si no amado. Que o apóstolo Paulo apresenta que Deus nos salvou, nos fez seus filhos e nos escolheu para a glória de Deus. Agora reparem em Efésios capítulo 1 e versículo 11 a 12. Efésios 1, versículo 11 a 12. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para quê? Para louvor da sua glória. Nós, os primeiros, esperamos em Cristo. Agora reparem o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. 3 vezes deste capítulo, o apóstolo Paulo apresenta. Somos salvos de graça para que Deus receba a glória toda. Para que ninguém chegue lá ao céu e diga assim, eu estou cá porque realmente fiz isto e aquilo e aquilo outro. E Deus diz, não. Estás aqui porque eu é que te escolhi a ti e salvei. E a salvação é de graça, não é para as tuas boas obras. E então nós somos salvos para a glória de Deus. Mas vamos agora, já estamos aqui, vamos a Efésios capítulo 2 e versículos 4 a 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Está a ver? Somos salvos de graça para que ninguém se glorie. A glória é toda a Deus, mais nada. E é por isso que realmente nunca podemos perder a salvação, para que Deus receba o quê? A glória toda.
Se realmente a gente perdesse a salvação, aonde estava a glória de Deus? Está a ver? Não havia glória. Mas Deus peleou. Fomos salvos de graça para que Deus receba a glória toda. Agora vamos, irmãos, a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. E versículos 26 a 31. 1 Coríntios, capítulo 1. E versículos 26 a 31. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os novos que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne, reparem, se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se em quem? No Senhor. Aqui está. Deus nos salva de graça para que Deus receba a glória toda. É a mensagem de hoje, irmãos, para vós. Ninguém perde a salvação. Quem tem fé em Cristo pode ter certeza que você está salvo. E agora, então vamos agora pôr de pé e vamos cantar o hino 108, chamada final. Chamada final. Então vou pedir a nossa irmã Natália para virar a frente. Ora, irmãos, vamos então abrir a Bíblia agora para Romanos, 1 Coríntios, capítulo 1,
e versículos 23. E se alguém não tem o cálice e pão para tomarmos a Santa Ceia, por favor, diga para a gente darmos a vocês. Todos têm, então, está aqui este cálice? Todos têm já? Se não tiver, diga. Portanto, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículos 23 até o fim. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para condenação. Quando ao demais, ou na azeite, quando for. Que Deus abençoe a sua palavra. Podeis assentar. Deus nos deu 2 rituais para cumprir. O primeiro ritual é o batismo. A Bíblia diz que, quando nós aceitamos pela fé Cristo Jesus como nosso Salvador, que Jesus mandou que nós fôssemos batizados. E se você está aqui e já aceitou Jesus como seu Salvador, então você deve ser obediente, não a mim, mas a Jesus. E obedeça ao mandamento e seja batizado. Publicamente, para mostrar a vossa fé que tem em Jesus. O segundo ritual é aquilo que nós lemos aqui, a Santa Ceia. Jesus celebrou todos os anos a Páscoa dos judeus, que foi fundada na terra do Egito com Moisés. Antes de eles saírem da terra do Egito, foi celebrada a Páscoa dos judeus, que era a morte de um cordeiro de um ano sem mancha, que era comida, aquele carneiro, o sangue era posto nos alvéolos das portas, e a pessoa comia o cordeiro e comia ervas amargosas com pão asmo, que não tinha fermento. E depois Jesus, de ter celebrado a Páscoa dos judeus, ele instituiu então esta celebração que nós hoje estamos fazendo, que representa a morte do Senhor Jesus Cristo, aquilo que fez por nós. O pão que nós vamos comer representa o corpo que sofreu em nosso lugar e foi castigado em nosso lugar. Nós é que merecemos ser castigados, mas Cristo recebeu o nosso castigo sobre ele. O castigo de Deus caiu sobre o seu próprio Filho. E aquele corpo, naquele dia, recebeu tudo aquilo. O cálice que nós vamos tomar representa o sangue do Novo Testamento. No Velho Testamento era sangue de animal. Mas Jesus inverteu o seu sangue, o seu próprio sangue. É o sangue do Novo Testamento. Dos nossos pecados. Quem é que está qualificado para tomar a Santa Ceia? É aqueles que têm fé. Compreendem claramente que a salvação não é pelas suas boas obras, mas é pelo sangue que o Senhor Jesus bateu naquela cruz, que pagou a dívida do nosso pecado. Cristo recebeu o nosso castigo, nós cremos nisso. Cristo bateu aquele sangue tem o poder para nos limpar de todo o nosso pecado.
Nós cremos nisso. Portanto, esta celebração deve ser feita com fé, com gratidão. Estamos gratos por aquilo que Ele fez por nós. E deve ser feito com adoração, adorando a Deus por aquilo que Ele fez por nós. We are celebrating the Lord's Supper. The bread we're going to partake represents His body that took away all the wrath that should fall upon us, that will fall upon Christ. He suffered a lot because of us. And the blood that He shed on the cross represents the blood of the Son of God, who paid the debt of our sins. In the Old Testament, it was the blood of an animal, but Christ came to fulfill the prophecy of all those animals, and He is the Lamb of God, who takes away the sins of the world. And that's when we celebrate this, as we take the cup, we are saying to God, I believe that His blood paid the debt of all my sins. We should be celebrating the Lord's Supper to those who have faith, as we have mentioned. If you don't have faith, there's no point celebrating something you don't believe in. Should be done with a gratitude. Should be done with joy and adoration for what He did for us. Ora, tendo dito tudo isto, então vou pedir ao nosso irmão José Freire para pedir a bênção sobre o pão. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós durante a nossa vida, especialmente por esta bênção da salvação em Jesus Cristo. E te agradecemos, Senhor, por este privilégio que nós temos de podermos lembrar, podermos meditar do sofrimento que Jesus teve para nos dar a salvação. Obrigado, Senhor, por este treinamento e aceita, Senhor, a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, o Senhor Jesus tomou o pão, the Lord Jesus Christ took the bread. E eu vou dizer as duas línguas, pois todos nós podemos tomar ao aceito in both languages, and we all can take. Tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. He took the bread and said, this bread is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. I'm going to ask Mary Lynch to ask God's blessing for the cup. Heavenly Father, we again thank you for the privilege and honor to be in your house and to participate in the Lord's Supper. We thank you, Heavenly Father, more importantly, for the sacrifice that you made as we're about to take this cup. We know the sacrifice you made on that cross to die for our sins. And Heavenly Father, as we take this cup, we do it in reverence, we do it in honor, and we do it in complete gratitude, because we know that's the ultimate. And we thank you for your unconditional love, a love so great that you were able to die on that cross for us. And it's a love, and it's a gratitude, an eternal gratitude that we will never be able to thank you enough for. As always, Heavenly Father, we ask that if there's anyone here who is yet to know of that love, to understand the sacrifice, and that only through Him, through the death and the shedding of His blood, can our sins be redeemed. We ask, Heavenly Father, that you open their hearts, their minds, so that they're able to come to you and give their lives to you. All this we ask in the precious name of Jesus. Amen. Portanto, o Senhor Jesus Cristo depois tomou o cálice. The Lord Jesus Christ, He took the cup. Tomou o cálice, diz: cálice é o novo vestimento do meu sangue, fazer isto em memória de mim. He took the cup and said, this cup is the New Testament in my blood. Do this in remembrance of me. É muito acho que a Mariana e a Natália para vir à frente.
Let's stand, please. Please put it down. Para terminar então a oração. Pai, agradecemos ao Pai a oportunidade de estar aqui esta manhã, Senhor, na Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, pelos vários ministérios que já foram feitos aqui na Tua casa, Pai. Agradecemos o grupo de louvor, Pai, com as suas vozes que nos edificam durante o culto, Pai, também pelos ensinos lá embaixo, Pai, ensinos bíblicos, Senhor, que nós te continuamos a pedir e orando pelos professores, pelos líderes desta igreja, Pai, que sejam, Senhor, fiéis aos Teus mandamentos, Senhor, à Tua palavra, Pai, e que a gente faça aquilo que Tu queres que a gente faça aqui, Senhor, na Tua casa, Pai. Obrigada pela mensagem desta manhã, Senhor. Obrigada pelo pastor que a traz fielmente domingo após domingo, Senhor, e nós somos gratos por isso, ó Pai. Continua dando saúde que ele precisa, Pai, para continuar a fazer isso, ó Pai. Obrigada pelas cada um que congrega aqui neste lugar, Senhor, vai de encontro às necessidades de cada um, Senhor. Nós te pedimos também pelos enfermos, pelas pessoas que não podem estar aqui, Senhor, que Tu as confortes, Senhor, e que lhes dê a força, Senhor, a eles, para que eles possam, Senhor, superar tudo aquilo que está acontecendo nas suas vidas, Pai. Que é trazido pela idade, também, Senhor, pela doença, Senhor, que abençoe, Pai. Continua connosco agora esta semana, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a força da gente poder falar de Ti, Senhor, em qualquer lugar que nos encontremos, ó Pai, para que a Tua obra seja feita aqui na terra, Pai. E em nome de Teu Santo Filho, que te agradeço. Amém. Amém.